Vamos para mais um Hora que Melhora? Seus minutinhos diários de conexão divina. Chegamos aí ao segundo dia, né? A segunda letra do alfabeto hebraico do nosso Salmo 118, que é um elogio da lei divina. Mas, antes de continuar, lembrando, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, né? Para que mais pessoas aí possam fazer a conexão divina. Quanto mais vocês se inscrevem, mais o YouTube entende que esse canal está sendo importante na vida das pessoas e ele começa a colocar as nossas páginas aí nas pesquisas, né? E também curta nossas redes sociais, estejam aí conosco. Gostou do vídeo? Compartilha, né? Para que mais pessoas possam fazer sempre aí a conexão divina. Agora vamos lá para a leitura, né? Do Salmo de hoje, da letra de hoje, né? Bet, a segunda letra do alfabeto grego. Eu vou ler dos versículos de 9 a 16. Bora lá? Como um jovem manterá pura a sua vida? Sendo fiel às vossas palavras. De todo o coração eu vos procuro, não permitais que eu me aparte de vossos mandamentos. Guardo no fundo do meu coração a vossa palavra, para não vos ofender. Sede bendito, Senhor. Ensina-me vossas leis. Meus lábios enumeram todos os decretos de vossa boca. Na observância de vossas ordens eu me alegro, muito mais do que em todas as riquezas. Sobre os vossos preceitos meditarei e considerarei vossos caminhos. Hei de deleitar-me em vossas leis e jamais esquecerei vossas palavras. Interessante que aqui está falando, né? O salmista já não era mais jovem quando ele escreve, né? Mas ele fala, como um jovem manterá pura a sua vida? E nós vemos que nós já passamos pela juventude. Como tem um amigo que fala, ele sempre fala, a juventude é o mal que passa, ainda bem, né? Apesar que eu brinco que os primeiros anos da infância, os primeiros 40 anos da infância são sempre os mais difíceis, então quer dizer, a gente é eternamente jovem, porque nós sempre, como seres humanos, acabamos agindo muitas vezes na nossa vida como adolescentes. Nós sabemos o que temos que fazer, mas a gente acaba fazendo do jeito que a gente quer e não do jeito que Deus nos ensinou, né? Agindo com retidão, agindo sem orgulho, né? Sendo humilde, pedindo ajuda, por que não? Mas se um jovem, nós que somos pais, muitos de vocês são pais, mas esse jovem, ele só pode ser fiel à palavra de Deus se ele a conheceu. Então, cumpre a nós, né, como pessoas mais velhas, como pais, como orientadores, como os tios, tias, professores, ou superior hierárquico até, por que não? Cumpre a nós sermos o exemplo do cumprimento dessa lei divina, dos mandamentos que o Senhor nos deixou. Somos nós que vamos instruir esse jovem para que ele possa cumprir as palavras de Deus. Sem uma instrução, não tem como. Muito mais do que aquilo que a gente fala é o exemplo que nós vamos dar. Hoje eu conversava com um amigo exatamente sobre isso, né? Que os filhos, os alunos, né? Os mais jovens, eles pouco ouvem o que os adultos falam. Esse meu amigo falou isso, falou assim, ó, Mirlene, o jovem, ele pouco ouve o que você fala, mas ele vai agir como você age. Então, olha a responsabilidade nossa aí, né? Então, se você não faz a leitura da palavra de Deus para os seus filhos, se você não leva o seu filho à igreja, né? Seja ela qual for, o culto que você segue ali, desde que ame a Deus, né? Sobre todas as coisas, se você não orienta esse jovem, como ele vai poder seguir essa palavra de Deus? É muita responsabilidade? Mas Deus nos deu essa beleza de termos a mesma sensação que Ele tem quando cuida de nós. Veja só, Deus o tempo todo, se a gente for olhar aqui, né, durante toda a história do Pentateuco, do povo de Deus, Deus vai cuidando, vai zelando. O povo estava no deserto passando fome,
Deus mandava, né? Mandou o maná, mandou as cordonizes, vai cuidando, vai zelando, castigava às vezes, por que não? Quando eles erravam, dava um castigo lá, né? Deixava sofrer também para aprender, porque quando a gente tem tudo na mão não adianta, não é? E não é assim que nós também passamos? Sofria? Por que não, né? Não sofre do jeito que o ser humano sofre, mas não pense que Deus se alegra quando a gente se dá mal. Jamais. Ao contrário, ele tenta mostrar sempre a verdade para nós. Eu falo que Deus sempre tem um plano A, B, C, D. Ele sempre vai dando um jeito de corrigir a rota quando a gente se desvia do caminho. Então essa sensação, né, essa beleza de poder cuidar, Deus permitiu que nós, seres humanos, também tivéssemos quando ele disse, né, crescei-vos e multiplicai-vos, ali quando criou Adão e Eva. Então olha a beleza que é. Então cumpre a nós, assim como o nosso Pai, que nos orienta dia a dia, nos dá a palavra para que a gente possa seguir, para que a gente não fique perdido, cumpre a nós orientarmos nossos mais jovens, para justamente como que o mais jovem vai manter, o salmista diz, como o jovem manterá a pura vida? Sendo fiel às vossas palavras. Mas ele só pode ser fiel à palavra de Deus se ele a conhecê-la. E ele não vai conhecer sozinho, ele vai precisar de um adulto, de uma pessoa mais vivida e de uma pessoa que viva a palavra. Mais do que falar, eles vão seguir os nossos exemplos. É assim que funciona. Mais do que ouvir o que Deus fala, a gente segue sempre o exemplo que ele vai dando aqui na Bíblia, não é mesmo? É assim que nós somos seres humanos. Então, que no dia de hoje a gente possa ter a mesma alegria do salmista, que ao observar as ordens de Deus a gente se alegre muito mais do que toda a riqueza. Porque tem gente que é tão pobre, que a única coisa que ela tem é o dinheiro. Que a gente não pene dessa pobreza. Que a nossa maior riqueza seja o nosso coração puro, um coração obediente, um coração que tem confiança aí no nosso Senhor, de que apesar de que algumas vezes as coisas não andem bem, no final elas sempre dão certo. Né? Sempre tudo que a gente passa nunca é para nos destruir, mas sim para nos instruir. Que nós tenhamos a beleza de instruir os nossos mais jovens, não apenas com a nossa palavra, mas com o nosso exemplo de vida e o nosso exemplo de fé. Um super beijo no seu coração.